Hoje eu quero falar sobre táticas de growth hacking que não funcionam. Esse conteúdo que é baseado num podcast que a Helena Verna gravou no Lenis Podcast. E essa Helena Verna, ela é uma consultora, ela já trabalhou no Vale do Silício em empresas como a Amplitude, Miro, Dropbox, SurveyMonkey. Então ela entende muito do assunto. Para te ter noção, Dropbox, quando você fala em growth hacking, você fala muito em Dropbox. Então, ela realmente tem muito conhecimento sobre o assunto e eu acho importante a gente comentar sobre isso e trazer esse tipo de conhecimento lá de fora aqui para o Brasil. Então vamos começar aqui. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa um comentário depois se tu concorda ou discorda desses pontos que a Helena Verna comentou nesse podcast. Primeiro ponto que ela fala é contratar um head de growth cedo demais. O que seria isso? Contratar um profissional de growth hacking cedo demais na empresa. Segundo ela, não dá certo porque tu não tem dados o suficiente para um profissional caro como esse estar dentro da empresa. E, segundo ela também, é responsabilidade do fundador da empresa ou dos fundadores da empresa começar a trabalhar o crescimento da empresa, né? Eles têm que entender sobre cliente, eles têm que entender sobre o produto, eles têm que entender sobre tudo da empresa para fazer a empresa crescer. E eu concordo muito com ela, é responsabilidade dos fundadores esse processo inicial de crescimento da empresa e até no futuro, né? Tu tem que entender de marketing, tu tem que entender de outras coisas importantes para o crescimento da tua empresa. Pode ser que não seja tu responsável por aquilo ali, mas tu tem que de alguma maneira, se dedicar, nem que seja um pouco, ao assunto para ter aquela bagagem para quando tiver problema, né, quando surgir problemas em relação a isso, tu ter uma ideia do que fazer, que profissional tu buscar, ter um conhecimento para te poder conversar com esses profissionais. Eu acho que isso é muito importante que os fundadores tenham essa vontade, tenham esse pequeno amor ali por marketing, por exemplo, sobre processos de crescimento, growth hacking, isso tudo é muito importante e eu não acho legal terceirizar, principalmente no início da empresa. Eu vejo muita gente querer de saída já contratando ou uma equipe de growth, né, como ela fala, ou de repente ir atrás de uma agência de marketing, terceirizar tudo para uma agência de marketing e, sinceramente, eu nunca vi funcionar isso, né, de tu terceirizar o trabalho para uma agência de marketing, vou ser o programador, faço o software e outras pessoas vão se preocupar com o crescimento. Então eu concordo muito com ela nesse ponto. Segundo ponto aqui, achar que um time de growth pode resolver a desaceleração da empresa. Imagina que a tua empresa já chegou em determinado patamar e agora tu vai contratar um time de growth para, de repente, fazer a empresa voltar a crescer. Segundo ela, porque às vezes o problema não é necessariamente de crescimento, existem mais coisas. O problema raramente está na falta de time de growth. Tem mais coisas dentro da empresa que não estão funcionando e que precisam ser resolvidas. Então, é mais uma vez algo que a diretoria, os fundadores, os executivos da empresa vão ter que parar, olhar toda a empresa, do início ao fim, para poder resolver, e não é um time de growth que vai resolver magicamente, porque existe muito a ilusão, né? Eu vou fazer tal coisa e todos os problemas serão resolvidos, como se tivesse uma bala de prata que resolvesse tudo. É só contratar um time de growth que está tudo resolvido. Terceiro ponto é acreditar que rebranding ou redesign trará crescimento. Eu vou refazer a marca da minha empresa, vou refazer o site da minha empresa e pronto, vou ter, pelo menos durante um período ali, um fluxo de pessoas entrando no meu site e isso vai acelerar as vendas. Ela fala que acontece muito quando é contratado um novo CMO. CMO seria o responsável pelo marketing dentro da empresa, né? Contrata um novo profissional que vai ficar dentro da empresa para marketing. E uma das coisas que normalmente esses CMOs novos fazem é refazer todo o site da empresa. E ela não é absolutamente contra refazer o site da empresa, mas não acredite que isso vai ser responsável por mais vendas, mais crescimento para a tua empresa, para o teu software,
porque, segundo ela, isso não funciona. Ela não é contra refazer, mas não é isso que vai trazer crescimento, né? Refaça pelos motivos certos, então, porque tu quer deixar mais bonito, porque o site tem algum problema, mas não porque tu acha que vai ter uma aceleração de crescimento. E isso, inclusive, pode gerar problemas, né? Segundo ela, pode ter um problema de identidade visual das pessoas, de confusão entre os clientes, deles não entenderem que site é esse, o que aconteceu, será que eu estou no site certo? Existe aquela confusão inicial e também pode prejudicar SEO, né? Então, tu já está bem ranqueado no Google para vários termos, tu muda um site e pode ser que isso tenha um impacto no SEO e, no final das contas, possa até ajudar a desacelerar o crescimento da tua empresa. Quarto ponto que ela fala aqui, copiar concorrentes sem critério. E eu vejo isso entre os seguidores aqui, que tem gente que quer copiar seguidores a qualquer custo, né? O grande ponto deles, né, de muito empreendedor da primeira viagem já sei, vou copiar um concorrente, sei lá, vou copiar o Trello e depois que eu copiei o Trello ainda vou vender mais barato e pronto, vou ficar rico do dia para a noite, porque eles imaginam que é só o produto, né? Basta copiar o produto, basta copiar as estratégias do concorrente que tudo vai se resolver. Não funciona dessa maneira. É importante que tu tenha conhecimento sobre teus clientes, sobre por que eles estão comprando, né? Então, aprender com os clientes. Então, muitas vezes, se tu ficar olhando só para o concorrente, tu não entendeu por que eles fizeram determinada coisa. A Helena Verna, ela fala sobre o que aconteceu com ela, de um amigo dela, de outra empresa, ligou para ela quando ela estava trabalhando no Dropbox e falou sobre uma landing page específica e disse, vocês fazem de tal maneira essa landing page, achei muito legal, a gente está copiando aqui. E ela disse, olha, essa landing page tem uma performance bem ruim, tá ali porque a gente não teve tempo de modificar ainda. E ela disse que é uma empresa, a Dropbox é uma empresa grande, tem muitos problemas, tem muita coisa para resolver. Existe uma bagunça na empresa, que é normal de qualquer empresa maior. E daí as pessoas olham de fora e acham que existe uma grande estratégia, um grande conhecimento para aquilo estar daquela maneira, e às vezes é só falta de zelo, né? Não deu tempo, é muita coisa, é uma empresa grande, existe muitas pessoas trabalhando naquela empresa, então houve uma falha de comunicação, isso acontece. E é verdade, aqui na minha empresa a gente tem vários pequenos problemas que a gente só percebe muito tempo depois. E pode acontecer de a gente copiar o concorrente de qualquer maneira, achar que tem uma grande vantagem, algo que está sendo feito ali, e não é verdade. Então, cuidado ao copiar o concorrente sem critério nenhum. Quinto ponto aqui seria acreditar que seu problema de crescimento é único, né? Então, eu estou tendo um problema de crescimento, nunca ninguém na história viu algo parecido. E não é verdade. Eu já falei em outros vídeos anteriores aqui que algo que eu trouxe para mim todo problema que eu passo na vida, eu tento pensar o seguinte, alguém já passou por esse exato mesmo problema e alguém já resolveu esse problema. Então, a gente tem que ter o trabalho e a humildade de ir atrás, buscar como que já foi resolvido, né? Tentar achar como que as pessoas lidaram com determinado problema. Então, esse seria o quinto ponto. E uma frase que ela fala é, o seu problema não é único, alguém em algum lugar já resolveu isso antes. E é verdade, e isso eu já vi acontecer em várias áreas da minha vida, não só empresarial, em praticamente todas as áreas da vida, tem alguém que já resolveu aquele problema que tu tem. Sexto ponto aqui, focar demais em canais pagos e não construir seus canais próprios de aquisição. Isso aconteceu comigo. Até 2014 a gente dependia demais de propaganda paga e foi a partir disso que a gente foi atrás de outros meios de crescimento para a empresa e não depender só de propaganda paga. Na época, eu investi também em SEO, depois eu investi em processos de venda e ao longo do tempo a gente foi trabalhando em outras coisas para não depender só de propaganda paga. Tem pequenas coisas que a gente pode fazer. Se tu gastou com propaganda paga, tenta captar o máximo de e-mail dessas pessoas. Ter coisas que
sejam tuas, que tu não dependa do algoritmo. Por exemplo, se tu investiu demais numa página do Instagram, uma página do Facebook, hoje em dia nem tanto, né, Facebook, mas qualquer, ou no TikTok, Reels, qualquer outro, tu vai ficar dependente do algoritmo dessas redes sociais. Então não dá para ficar dependente só do algoritmo dessas redes sociais, não que tu não vai investir nessas outras formas de aquisição também, que de repente são pagos, que depende do algoritmo, mas tentar trazer para ti coisas que sejam tuas. Uma lista de e-mails é tua, uma geração de conteúdo, digamos um blog, que não depende necessariamente de SEO, mas o conteúdo é tão bom que as pessoas, de alguma maneira, uma passa para a outra, né? Então, conseguir que os teus próprios clientes indiquem teu software. Isso acontece na minha empresa hoje. Hoje a gente tem muitos clientes que vêm porque outros clientes falam. A gente aqui também tem a revenda do e-gestor. A gente tem mais de 1.000 revendedores do e-gestor pelo Brasil. Então a gente não depende hoje só de propaganda paga, só de SEO. A gente criou essa rede de meios de trazer leads aqui para dentro da empresa. Então isso é importante. Então não focar só num canal de aquisição, principalmente não focar só em canal pago de aquisição. O 7º ponto aqui, não diversificar modelos de crescimento. Tem a ver com o ponto anterior, ela fala que tem muita gente que só foca num modelo de crescimento, por exemplo, tem empresa que trabalha só com PLG, né, que seria Product Led Growth, que seria crescimento só por causa do produto, ou só em marketing pago, ou só em venda direta, ou foca em qualquer outro modelo e não se preocupa em diversificar os modelos de crescimento. Existem vários. Aqui na empresa a gente está sempre testando vários modelos de crescimento. Agora, por exemplo, a gente já testou no passado Outbound, não deu certo da maneira que a gente queria. Deu certo de algum jeito, mas a gente viu que o retorno não era melhor do que a gente já tinha, então a gente parou. Agora a gente já está voltando com algumas modificações. Então a gente sempre está testando modelos diferentes de crescimento para não depender só de um, né? Então isso é importante. As pessoas erram em não diversificar modelos de crescimento. Eu não digo de tentar tudo ao mesmo tempo. Vou começar uma startup e vou fazer tudo ao mesmo tempo, vou tentar vários modelos de crescimento do dia para a noite ali e pronto, mas com o tempo tu faz passa um tempo, tu testa outro e testa outro. E é assim que funciona uma empresa, né? Tu não se acomodar, não achar que aquilo está garantido, porque as coisas mudam. Exemplo, SEO. A gente cresceu muito em SEO de 2017 até, sei lá, 3, 4 anos atrás. A gente cresceu muito nisso e SEO está morrendo, né? SEO, existe uma crise de SEO, inclusive entre os profissionais de SEO. Se tu entrar hoje em fóruns de SEO, tá todo mundo, os profissionais de SEO estão meio desesperados, sem saber o que fazer, e tá todo mundo migrando de Google para busca em inteligência artificial, que é um modelo diferente, né? A inteligência artificial traz a resposta e não te manda mais para o link. Raramente ela te manda para o link. Então as coisas estão mudando e por isso que a gente deveria estar sempre se preocupando em diversificar os modelos de crescimento. 8º ponto que ela fala seria não contratar advisors, né, consultores, para acelerar aprendizado. Sabe que eu vejo muita verdade nisso que ela falou, porque durante um tempo a gente, aqui na empresa, a gente tinha aquela arrogância, me dando a própria culpa em relação a isso, a arrogância de eu que tenho que resolver todos os problemas, eu que sei, eu que vou estudar e fazer. E eu acho que isso atrapalhou o crescimento da nossa empresa durante um período, porque eu não queria contar os segredos da minha empresa, eu não queria abrir a minha empresa para os outros, eu não achava que tinha pessoas que entendessem, como eu falei já em outro ponto anterior, que entendessem exatamente o que eu estava passando, e a minha empresa melhorou muito a partir do momento que eu vou compartilhar com todo mundo os problemas que eu tenho, alguém vai me dar uma ideia melhor. E isso não significa que tu vai aceitar todos os conselhos que esses advisors vão te dar. E já aconteceu comigo, eu contratei um consultor amigo meu, ele não era especialista em SaaS, mas ele era especialista em crescimento de pequenas empresas, e eu contratei ele. Vamos conversar aqui, e a gente ficou debatendo sobre vários assuntos e ele me deu uma direção, né? Vai por esse lado aqui. E eu fui para casa, fiquei pensando
e achei, não, ele está errado, eu vou para o outro lado. E deu muito certo o que eu fiz. E falei para ele, né, que eu fiz exatamente o contrário do que ele tinha me dito, mas ao mesmo tempo conversar com ele me ajudou muito. Né? Ele até me devolveu o dinheiro, porque foi só uma tarde de conversa. Ele devolveu o dinheiro da consultoria, dizendo assim, cara, eu acho que é isso daí, acho que tu tá certo. Ele foi bem humilde em relação a isso de não... Porque eu não contratei ele achando que ele deveria saber de tudo, né? Eu já sabia que possivelmente ele não ia ter a solução para tudo. Mas só de conversar com ele, né, já me abriu a mente. Ele me fez perguntas que me ajudaram a refletir sobre a empresa e eu entendia mais da minha empresa do que ele. E ele, inclusive, ele conta isso em palestras. Depois ele conta sobre esse acontecido, porque me ajudou muito, mas essa conversa que ajudou muito, não necessariamente o conselho que ele me deu no final. Então, vai e conversa com consultores, isso é importante, pode te ajudar bastante no crescimento da tua empresa. Nono ponto aqui, experimentar tudo e perder velocidade. Tem essa ideia de growth hacking, que é um crescimento baseado em experimentos. E daí a gente vai testar absolutamente tudo da empresa, do site, vai testar o botão, vai testar tons do botão, digamos. Escolhi o botão azul, agora vou testar o tom do botão, se é um pouco mais escuro, se é um pouco mais claro. E isso é um trabalho infinito que pode fazer com que a gente vai perder a velocidade de crescimento, porque vai testar tudo. Se é azul, é azul. Isso a própria Helena Verna fala, né? Se azul é azul, não importa o tom de azul, e ficar testando absolutamente tudo a todo momento pode ser um problemão de growth hacking, porque tu vai perder a velocidade justamente por testar demais. Se cada uma das suas iniciativas for um experimento, isso é um problema, é a frase dela. E o 10º ponto aqui seria medir o sucesso apenas pela aquisição de novos usuários. E eu passo por isso, eu sempre estou pensando em meios novos de geração de lead. É o que eu gosto de marketing, eu gosto disso, gosto de saber que a gente teve uma nova venda, mas tem outras coisas, né, que fazem com que a tua empresa cresça e não necessariamente é só novo usuário. De repente, é conseguir fazer upsell. O teu cliente assinou contigo, por que os outros funcionários da empresa dele não estão usando o teu software? É algo que tu pode pensar, fazer com que mais pessoas dentro da empresa do cliente usem o teu software. Dessa maneira ele vai ter que pagar um plano mais caro e, se tiver mais pessoas usando o software dentro da empresa, ele vai ter muito mais dificuldade no futuro de fazer um churn, né, de cancelar, ou de tentar mudar de software. Cara, estou insatisfeito com o teu software, vou para o concorrente. Tenta ir para o concorrente, agora que teus 10 funcionários usam o nosso software, tu vai ter uma resistência gigante dentro da tua empresa dos teus próprios funcionários. Então a gente tem que pensar em retenção. Churn é um problemaço para a empresa de software como serviço, e retenção de clientes é o que vai fazer a tua empresa crescer mesmo. Então a gente tem que parar, às vezes, de ficar pensando só em novos usuários e tentar, de alguma maneira, trabalhar os clientes antigos, fazer esses clientes antigos crescerem dentro da carteira e ganhar mais dinheiro com eles. A própria Apple se deu conta disso, e muito do crescimento dela nos últimos anos foi justamente dela conseguir fazer com que os clientes paguem mais para ela do que pagavam anteriormente, né? Ela conseguiu expandir o valor que cada cliente deixa com a Apple durante o ano, né? Então elas conseguiram muito isso, e não necessariamente em aumento de vendas, aumento de venda de celulares e outras coisas. Elas conseguiram justamente aumentar o ticket médio por cliente. Esses seriam os 10 pontos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro podcast, né, que ela fala, que a Helena fala, esses pontos, ela explica muito melhor do que eu. O podcast é em inglês, mas se tu clicar na engrenagem do YouTube e mandar ali, escolher a legenda, tem como colocar a legenda em português, e tu consegue assistir esse podcast com legenda em português, mesmo não sabendo inglês, tá? E é isso por hoje, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Dá uma olhada aqui na descrição do meu vídeo no YouTube, tem o link para a plataforma Vivendo SaaS, que nessa plataforma eu falo sobre como escalar empresas de software como serviço. Muito obrigado e até os próximos vídeos.